Fala galera, beleza? Primeiro de tudo aí, desculpas, teve um problema ontem no meu cantejo aqui, eu achei que era... teve dois problemas, eu teve um problema no YouTube que não processava, o rendering não estava dando certo, e depois eu tive um problema também no cantejo, que eu só fui saber depois, que por alguma razão gravou uma parte e não gravou outra parte do vídeo. Então, muitos de vocês ouviram o áudio, eu agradeço. Obrigado mesmo. E nessa aqui eu vou refazer. Um prazer, eu gosto de explicar essas coisas, então não tem nenhum problema. Quem não faz certo, faz duas vezes, né? Obrigado a todos vocês, valeu. Eu vou fazer aqui a leitura rapidinho do nosso mercado. Vou aproveitar, já vou fazer a leitura da gringa. Tá bom? Já vou fazer a leitura da gringa nessa manhã, só um minutinho, vamos abrir aqui. Aqui na observação de mercado, aqui galera, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o Bitcoin e o Ethereum e o Bitcoin caindo fortemente, né? Fortemente. 6% um, 2,42% o outro, é o que eu tenho dito para vocês. A tendência desses ativos é de baixa, não adianta. Tá? Pullback vou repetir, pullback em tendência de queda não é oportunidade de compra, tá joia? É só oportunidade de venda. Então os dois ativos sendo bem destruídos nesse momento, a prata também perdendo, a Austrália caindo, que para nós é importante. Por que a Austrália é importante? Porque ela reflete o Brasil, é um país que depende muito de minério de ferro. Suíça caindo, Japão caindo, ouro caindo, Holanda caindo, Hong Kong caindo leve, né? A partir do Japão aqui todo mundo caindo muito leve, né? Muito leve. O dólar index caindo levemente, 0,3. Nos Estados Unidos meio tudo lateral, meio tudo no 0 a 0, né? 0 a 0. Dow Jones, Euro USD, França, UK, né? A FTSE 100, tudo ali meio lateral, nada de relevante. Né? Então os positivos, né? O petróleo também 0,31, os positivos são pequenos, né? Bem pequenos, tem aqui só a Espanha com 0,60, o restante a gente tem aqui as coins refletindo fortemente a queda e no metal a prata perdendo fortemente, tá joia? Então esse é o cenário nessa manhã, né? De quinta-feira, dia 26 de maio. Deixa eu limpar aqui e mostrar ali rapidinho para vocês como é que tá o mercado, a nossa commodity, né? O minério de ferro. Deixa eu abrir aqui. Minério de ferro nesse momento caindo 0,82 no mercado internacional, tá vendo? Ó, um caso clássico de pullback para fazer a correção, tá bom? Então nada demais pra gente falar além disso, tá joia? Vou aqui rapidinho mostrar o EWZ. O EWZ ontem, tá vendo? Ó, ele deixa uma falha aqui porque ele tá com a média de 50 aqui na frente aqui, tá joia? E ele meio que reflete a percepção do nosso mercado, tá bom? Se ele conseguir romper 34,92, nós vamos ter uma alta forte no EWZ e uma alta forte no nosso mercado até 36 dólares. Se ele, no entanto, perder este fundo aqui, ó, tá bom? Ele vai então nos levar para a continuidade da correção e voltar a buscar os fundos anteriores aqui no EWZ, tá bom? Beleza? O real nos contratos futuros de real lá fora, nesse momento opera levemente em queda, 0,72, levemente em queda não, gap de baixa, então o dólar deve subir hoje, gap de baixa, tá bom? Gap de baixa, 0,72, isso é o real, né? Então é o que eu tinha dito aqui, nesse topo aqui, ó, tá bom? Ó, neste topo aqui, ó. Então esses dois topos aqui, ó, esses dois topos aqui mostram que nós vamos ter uma tendência de alta do dólar e perda de valor do real, tá bom? Beleza? Então é isso, beleza? Então nos futuros aí a gente tem
a nossa leitura do mercado aí para vocês, tá bom? Beleza? Vamos acompanhar o restante com calma. 10-year yield caindo levemente, mas ainda muito cedo, e TLT subindo levemente, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos falar de petróleo, tá bom? Ah, e claro, nosso mercado. Deixa eu abrir aqui o nosso mercado, só um minutinho. Nosso mercado, DI futuro fazendo uma pontinha aqui também, ó, de correção. Eu vejo ele vindo aqui para perder a média de 1000, né? Então vamos acompanhando aí como vai ficar o DI futuro. Importante. Eu vou falar isso na mentoria, mas é muito importante vocês saberem o seguinte: o IPCA ele é atrasado, tá bom? O indicador econômico de inflação que antecipa os movimentos é o IGPM. Então a gente tem que ficar de olho no IGPM, dia 31 agora, tá bom? Beleza? DI futuro aqui, tranquilo? WDO FUT com a leitura lá da gringa, me parece claro que o WDO faz a defesa. Ele pode até vir aqui buscar a média de 50 aqui no decorrer da semana, tal. Vamos acompanhar, tá bom? Beleza? Nesse momento lá fora, dólar subindo. O real perdendo lá fora. O Infut. O índice deixou um sinal ruim, né? Esse candle é um candle de fraqueza. Vamos acompanhar aqui se ele perde essa região da mínima de ontem, que é 110,212, ou se ele rompe 752 para buscar a média de 1000, tá bom? Esse é o caminho aqui do índice. Veja que a média móvel de 20 já virou vermelha de novo, ou seja, reafirma a minha tese de que isso aqui era um pullback na tendência de queda, mas tá tudo bem, vamos lá, deixa o preço falar primeiro, tá bom? Beleza? Então, esse é o cenário nosso. Vamos agora falar de petróleo, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Show de bola, fechar aqui. Fechar aqui também. Então, quando o assunto é combustível, petróleo, etc., a gente tem no mundo, no Brasil hoje, os três candidatos. O primeiro mandatário, que é o Bolsonaro, depois a gente tem o Lula e o Ciro. Todo presidente do Brasil enfrenta, via de regra, uma vez ou outra no mandato, enfrenta esse tipo de problema. Não é uma prerrogativa do Bolsonaro, não é ele que causa isso, né? Evidentemente, como ele está no poder, ele acaba sofrendo, como qualquer pessoa. Se eu fosse presidente, se você que está me ouvindo fosse presidente, você iria sofrer essas críticas também, porque o petróleo é importante, né? Como um indicador de bem-estar das pessoas, né? E isso reflete em tudo. Por isso hoje, os três candidatos a presidente da República, eles têm uma visão muito semelhante. Todos querem atender o clamor popular de que o combustível precisa ficar mais barato para as pessoas, né? Eu tenho visto bastante analista do mercado financeiro repetindo que nem papagaio que isso é populismo, etc. e tal. Populismo é uma simplificação de quem não tem uma boa reflexão sobre o mundo que vive, tá bom? Primeiro populismo pode se referir a uma determinada população. Então, por exemplo, eu posso dizer que existe um populismo à Faria Lima, né? Quando você vai lá e deixa o preço flutuar livremente de energia. Por quê? Porque a população, né? Definição estatística de população é um grupo, um agrupamento. Então, o agrupamento investidor, né, está tendo um populismo de mercado para favorecer os acionistas da Petrobras, né? Deixando de lado quem? O populismo social, que seria as pessoas que dependem do combustível para se locomover, para trabalhar, etc. e tal. Então, é importante tomar cuidado com essas simplificações e com esses silogismos baratos, né, que não representam absolutamente nada, não querem dizer nada. E vocês vão ver durante essa apresentação que não existe país no mundo que deixa o preço do petróleo flutuar livremente, tá bom? Não existe. Isso é mentira.
que foi contada 1000 vezes e daí todo mundo acredita. Então, por causa disso, eu achei importante citar isso. Então, é importante dizer que os três têm visões semelhantes. Evidentemente, o Bolsonaro, ele fica ali entre a cruz e a espada, porque ele foi eleito com uma agenda liberal, e ele tem um ministro claramente liberal. Então, ele acaba ficando numa situação muito difícil de enfrentar essa questão da política de estabilidade de preços, de paridade de preços internacionais. O que me parece que é algo que ele mais e mais, né, tenta se afastar disso, até por causa do período eleitoral e porque os deputados do Centrão vão ter que pedir voto agora, e é a base política dele. E muita gente que fica no ar-condicionado ali da Faria Lima não entende isso. O deputado, ele é puxador de voto. As pessoas acham que quem puxa o voto é o candidato a presidente da República, mas não é, tá bom? Não é. Quem puxa voto é o deputado. Quem puxa voto é o prefeitinho. Quem puxa voto é o vereadorzinho, né? Assim como numa empresa, não é o CEO que faz o produto virar realidade, é o trabalhador, né? No mercado do voto é a mesma coisa. Se um presidente da República não tiver uma estrutura partidária regional, local, para fazer o eleitor com base, né, no político local para quem ele vota com frequência, poder escolher, né, o seu candidato, etc e tal, defender o seu candidato, não tem eleição. O cara não ganha eleição, tá certo? É por isso que todo período eleitoral você tem a disputa para ver quem tem mais partidos e quem tem mais partidos com representatividade no Congresso, porque isso quer dizer que você vai ter palanque e cabos eleitorais, porque um deputado tem muito cabo eleitoral, pedindo voto para você. Ah, você não gosta disso? Paciência, é o sistema que existe no mundo, tá joia? Né? Não vou ficar aqui falando que é o melhor sistema do mundo até que inventem outro, mas assim, é o que a gente tem no Brasil e é o que permite que pessoas mais humildes possam exercer o seu direito de opinar sobre alguma coisa a cada 4 anos, certo? Evidentemente, a galera da Faria Lima tem uma dificuldade grande de entender isso, por isso que nunca no Brasil um financista vai ganhar a eleição, porque eles não conseguem refletir além da planilha de Excel, tá bom? Então, por isso que eles sempre precisam de preposto, entendeu? Por isso que eles sempre são os caras do background. Por isso que eu falei para vocês que quando o Lula subisse na pesquisa, eles iriam abraçar o Lula, porque eles não têm pauta, tá joia? Eu sou capitalista, eu acredito no capitalismo, mas eu não vivo num mundo fora da realidade, tá bom? Então, assim, esses caras não têm pauta, a pauta deles é eles. Eles não têm uma construção. A construção é o mercado, é aqui, é isso aqui, a gente resolve tudo, a gente é bom, o mundo só funciona por causa da gente, etc e tal, não sei o quê. Então, assim, é importante a gente entender essa dinâmica, né? Então, se o Ciro subir, eu falei do Lula, mas se o Ciro subir nas pesquisas, coisa que parece cada vez mais difícil, mas se ele subir nas pesquisas, uma fatia do mercado vai procurar para ter uma interlocução privilegiada com ele, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos avançar. Eu não fiz essa introdução no vídeo de ontem, aproveitei para fazer hoje. É o seguinte, então, política de preços de petróleo no mundo. Não existe commodity mais subsidiada no mundo do que o petróleo. Tá joia? Simplesmente não existe. O petróleo é de longe a commodity mais subsidiada no mundo, assim como toda qualquer forma de energia relevante para o desenvolvimento econômico de um país, tá? Também não existe, em lugar nenhum do mundo, um mercado concorrencial puro no setor de petróleo. Não existe. Por quê? Porque toda a indústria, todo segmento econômico que tem muita intensidade de capital, o que isso quer dizer? Investimento. O cara tem que gastar bilhões
para fazer pipeline, né, duto de transporte, tem que fazer porto, tem que ter petroleiro gigante, navio gigante, tem que ter refinaria gigante, tem que ter o que eles chamam de city gate, que é onde tem aqueles controles dos pipelines, enfim, tem que ter caminhão para distribuir o petróleo, a gasolina, perdão. Então, tudo isso, você tem que ter reservatórios que custam uma fortuna também, tem que ter bombas, enfim, é muita infraestrutura, isso tudo custa muito caro, né? Você tem que ter plataformas explorando petróleo, você tem que ter bombeio da plataforma para o porto mais próximo, enfim, olha a quantidade de investimento, CAPEX, que a gente fala, CAPEX, Capital Expenditure, só por aqui, Capital Expenditure, CAPEX. Então, esse investimento todo que é feito, ele torna a entrada de novos players muito difícil. Muito difícil. Então, eles são quase um monopólio natural. Monopólio natural é aquele, por exemplo, de energia elétrica, por exemplo, né? Não tem como ter 10 fios passando aqui na minha casa de energia elétrica, tá bom? Então, esse monopólio natural, esse quase monopólio natural, torna a concorrência inviável, porque é um segmento que tende ao oligopólio, entendeu? Então, no mundo inteiro, pela forma como o setor é estruturado, você vai ter uma competição, entre aspas, entre grandes players e mais nada. E, dependendo da situação, países como o Brasil, muitos países da Europa, você tem um player relevante que controla, sei lá, grande parte do refino, controla grande parte da exploração em alto mar, etc. e tal. Então, não existe, tá? Academicamente, assim, é um exemplo clássico assim, da teoria de concorrência no mundo, concorrencial. Não existe concorrência pura no mercado de petróleo. Isso é coisa para boi dormir, tá bom? Não existe. Não existia, no Brasil não existia nem no posto de gasolina, porque até um tempo atrás, se não me engano, acabou a regra, mas tinha até a regra da bandeira no Brasil. Que é o que? Você não pode comprar combustível, o posto de gasolina não pode comprar combustível do posto que não seja da sua própria bandeira. Então, se você tinha um posto Shell, você só podia comprar gasolina Shell. Entendeu? Você não podia pesquisar, correr atrás de preços mais baratos. Não pode. Então, parece que essa regra caiu. Mas, enfim, entendam isso. E tudo isso, claro, com pretexto de proteger o consumidor. Ok. Certo? Então, né, que é uma besteira, porque se o petróleo vende, se a gasolina vem da mesma refinaria, qual é a diferença da gasolina da Shell e da Exxon, né? Enfim, vamos avançar, né? Porque o mundo é lindo, o capitalismo é bonito e a liberdade está em tudo. Outra coisa que também é passar batida. Os principais produtores de petróleo do mundo formam um cartel. Então, como é que tem supply and demand, lei da oferta e da procura, num cartel? Liga lá para o príncipe da Arábia Saudita, o Sheik, fala para ele, viu? Estou pensando aqui, esse negócio de preço do petróleo não está muito justo não, meu. Tem um problema de demanda aqui, como é que faz? Esquece, né, meu? O único problema que existe no setor de petróleo é quando tem super oferta. Como aconteceu quando os Estados Unidos estão fazendo shale gas pra caramba, tal, não sei o quê. Entendeu? Esse é o único ponto, tá? O único ponto. Então, de uma forma geral, no nascedouro, na geopolítica do petróleo, já há um monopólio, um oligopólio. Então, não tem competição. Liga lá pro Putin, fala para ele, então, sabe como é que é, né? Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Evidentemente que quando você tem guerra, quando você tem essas coisas, você tem uma desestruturação da oferta, o risco da oferta aumenta, como a gente está vendo agora, e isso cria um problema. Mas via de regra, não tem competição, tá bom? Não tem competição.
né? Não tem competição. Quer dizer, agora também não tem competição, certo? Porque se tivesse competição, por exemplo, um produtor iria agora encher o mercado de preço, né, para garantir mercado. Ele ia retirar a Rússia do mercado internacional. Por que ele não faz isso? Porque ninguém é tonto. Porque eles se organizam como um cartel. O que aconteceria se a loja da minha mãe falhasse, entrasse numa guerra e aí não tivesse mais, não vendesse mais camiseta e tênis? Muito simples. O competidor dela ia tirar todos os clientes dela. Por que ninguém tira a Rússia? Por que ninguém faz um overflow de petróleo no mundo para pegar e ocupar o mercado dos russos? Porque ninguém é bobo, né? Porque tem aqui um acordo, né? Tem um acordo. Evidentemente, a Rússia tem acordos com a China, etc e tal, tem algumas coisas desse tipo que acontecem para ela poder ter recursos em razão do que está acontecendo lá. Mas de uma maneira geral, você não está vendo o preço do petróleo ter player vindo aqui no Brasil que está com problema de diesel e falar, eu te provejo, eu vou te prover, eu vou usar, eu vou tirar os russos da parada. Isso não está acontecendo, porque não tem competição, tá bom? Beleza? Em segundo lugar, porque todo país desenvolvido do mundo e a maioria dos subdesenvolvidos, o Brasil nos últimos anos tem uma exceção a isso, trata o petróleo como uma questão de segurança nacional. Porque dele depende boa parte da sua produção de energia, e energia é bem-estar social, meu. Se a pessoa paga muito caro pela energia, ela não consegue ter bom nível de bem-estar social. Porque a energia, seja para se locomover, seja para ficar em casa, consome uma parte gigantesca da sua renda. Aí não tem bem-estar social com esse negócio, certo? Então, para os americanos, né, eles dizem, it's a question of national security, it's not of the United States interest, né? Então, por quê? Porque, eles sabem que energia barata é essencial para o desenvolvimento de todos os setores da economia, seja serviço, seja indústria, seja o que for. Então, tem até um documentário do Frontline, assim, PBS, Frontline. O documentário chama The Power of Oil. São 3 episódios. O documentário é muito bom, claro que tem a pegada editorial de todo documentário, né? Mas é muito bom, o documentário é muito bom. E aí explica, e é bom porque ele bate no Obama, bate no Bush, isso para mim é um bom indicativo de independência editorial. E aí mostra por que os Estados Unidos não apoiou, por exemplo, o Acordo de Clima de Paris. Uma razão muito simples, que era colocar um teto na emissão de CO2. Porque ia tornar a energia deles mais cara. E eles investiram trilhões de dólares nisso, e eles não vão jogar esse dinheiro fora, esse investimento, né? Pipelines, indústria, dominação global, todo esse investimento que eles fizeram no petróleo, eles não vão jogar fora porque alguém teve uma ideia de que é possível fazer uma transição suave para energia limpa. Eles não vão fazer isso, porque eles vão perder a dominância global, porque o custo da energia deles vai subir, e se o custo da energia deles subirem, eles estão ferrados, porque eles são o maior consumidor de energia do mundo. Então, entende a dificuldade disso? Mas não é só os Estados Unidos, né? Não é só os Estados Unidos. Se você olhar como que a matriz energética do mundo está dividida, se você pegar o petróleo e o gás natural, que são irmãos siameses, gêmeos siameses, né? O gás natural e o petróleo respondem por 57% da energia do mundo. Se você colocar o carvão, tá certo? Você tem aqui que o mundo hoje, 80% do mundo roda, 83% do mundo roda em fóssil fuel. Então, você pode querer uma agenda ambiental, e eu acho que é necessário que a sociedade evolua, mas você não pode cometer o erro da Europa. Você não pode pegar e colocar a sua segurança nacional na mão de um país ou de outros países e penalizar o seu desenvolvimento econômico
o seu bem-estar social, porque se não tiver bem-estar social, você vai perder, seu tecido social vai virar uma zica, né? A sociedade vai ficar dividida, vai ter briga, vai ter problema. Então, isso é um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo. Então, por isso que, por mais que se fale, converse, etc e tal, a França protege os seus, a Alemanha protege os seus, né? Cometeram os erros agora recentes na sua política energética, mas, por exemplo, a substituição na Alemanha que aconteceu de colocar energia solar em casas, etc. Por quê? Porque era uma empresa alemã que estava fazendo as placas solares, tá certo? Era uma estratégia alemã de dominância industrial. Tá tudo certo, né? Mas se mostrou um tiro no pé. Por quê? Porque como é que você substitui, né, a energia nuclear? Como é que você substitui com eficiência? É um problema. Então, hoje, você substitui transferindo um problema para o país mais pobre, que era a Rússia. Mas a Rússia agora ficou brava com você. E aí, como é que você faz? Tá? Então, é importante entender isso. Energia é uma questão de segurança nacional, de bem-estar social, de estabilidade política. Porque as pessoas se sentem bem ou mal por causa da energia, por causa do custo da energia. Tá? No Brasil, você tem 45% da energia vindo do petróleo, tá? Vindo do petróleo e do gás natural. E se você adicionar o álcool, tá? A gente tem que 65% da energia do Brasil. O pessoal fala da energia hidráulica no Brasil, etc., mas é só 12% do total de energia, entendeu? Porque energia é petróleo, gasolina, cana, carvão, hidráulica, tá joia? Então, se você olhar com atenção, o gás natural no Brasil tem um uso muito forte também na indústria, então a gente pode retirar, tem bastante usina a gás natural de energia no Brasil, né? Mas, enfim, o que você pode dizer é que quase 60% da nossa fonte de energia no Brasil é para transporte. Então, eu vejo bastante gente falando sobre o carro elétrico, etc e tal, nessas coisas todas, bacana pra caramba, eu acho sensacional essas coisas, mas assim, da onde vai vir a energia? Quem vai substituir 65% da nossa matriz energética? Quando as pessoas adicionarem 3, 4 carros, né, elétricos, né, uma família lá, um paulistano de classe média alta, que tem lá 3 filhos, tem lá 3, 4 carros na garagem, você vai ter o quê? Esse cara saindo de uma energia que a gente relativamente domina, que é o petróleo e o etanol, e ele indo para uma energia que a gente não domina. A gente tem problemas, eu sou novo, eu passei por 4 blackouts, 4 racionamentos energéticos, né? E já, com 43 anos de idade. Então, e estou pagando uma conta de energia elétrica caríssima. Hoje a gente tem dificuldade para manter o ar-condicionado das pessoas ligadas e das empresas. Então, é um problema seríssimo. Teve empresa brasileira, alguns anos atrás, que comprou gerador de energia, né, para poder manter a sua empresa funcionando. E aí o que a gente está falando? A gente está entrando na onda dos europeus e dos americanos, de carros elétricos, etc e tal, mas a gente não tem hoje energia suficiente para iluminar a casa, para manter ar-condicionado ligado, né? Então é importante ter essa dinâmica, essa percepção desses erros de leitura estratégica, tá bom? Porque pode piorar. Se hoje vocês estão reclamando do preço do combustível, se a gente for para o elétrico sem nenhum planejamento, que é a nossa característica histórica, vocês podem ter certeza que vai ficar proibitivo ainda mais, tá bom? Então, esse é um ponto importante que eu queria abordar. E aí, o que acontece? O petróleo, a indústria petrolífera, ele tem, toda a indústria na verdade, mas o petróleo especialmente, ele tem várias formas de subsídio, várias formas. Todo subsídio ele é dividido em subsídio indireto, que é aquele que o governo não quer que você saiba que existe, mas existe. E o direto, que é aquele que é um pouquinho mais explícito, que a gente acaba sabendo. Então, o indireto, guerra. Então,
O mundo faz guerra por causa da energia, meu. Hoje, nos tempos modernos, né? Desde os anos 70. A gente faz guerra por causa da energia. Para ter energia barata. Então, quanto os Estados Unidos gastam de guerra? Eu vou falar para vocês, né? Vocês vão ficar impressionados. Quanto custa para manter o mercado livre de petróleo nos Estados Unidos? Give me a break, né? Infraestrutura. Tem que ter pipeline, tem que ter rodovia, tem que ter tudo isso para que o mercado de petróleo funcione. Presença militar pacífica. Porque você tem tempos de guerra e você tem tempos de paz. O que você faz no tempo de paz? Você mantém sua base lá, você patrulha os principais oceanos do mundo, você garante a lei e a ordem. Então, tudo isso custa. Presença de embaixada, serviços de inteligência, tudo isso custa muito. Custa tanto quanto o custo de guerra. Certo? Pesquisa e desenvolvimento, que é o que os americanos sabem fazer. Então, os americanos investiram pesado no shale gas. De que forma? Do jeito que os americanos fazem. Empréstimo barato ou grant, que são doações para pesquisa, para centros universitários do Texas, enfim, de vários lugares produtores. Para quê? Para desenvolver a tecnologia do shale gas. E os caras conseguiram. E o mais importante, incentivo a carro. Né? Incentivo a carro. Por quê? Para a indústria ter cliente. Então, quando você olha para isso, você vê que existe uma estrutura toda montada para girar o negócio do petróleo. Então, isso torna esse mercado extremamente complexo e extremamente politizado, meu. Extremamente político. Isso aqui não é um ambiente de competição natural. Isso não existe, tá bom? E diretos. Que diretos? Por exemplo, regime especial de tributação. Mas vai fazer uma plataforma, isso é um project finance gigantesco, riscos enormes. Então tem que ter um regime especial de tributação, senão não dá certo, senão quebra. Incentivo fiscal. A refinaria de Paulínia foi uma doação de uma área. A Ródia doou para poder doar para a Petrobras para fazer o polo petroquímico aqui. Todos os estados brasileiros, para receber refinarias, dão incentivos fiscais. Todos, sem exceção. Né? Subvenção econômica, que é o que? O incentivo fiscal é para tornar o imposto sobre aquela empresa menor. Subvenção econômica é o que o Temer fez no diesel. O governo ia lá e pagava um valor fixo sobre esse diesel, tá bom? Então, acabava que o preço para o caminhoneiro ficava mais barato. É muito usado no mundo inteiro, tá? Como uma forma de segurar um pouco o preço, tá joia? Então é muito comum, muito comum. Concessão de área para exploração. Quem é dono das áreas de exploração no Brasil? O governo brasileiro. O que ele faz? Ele faz lá leilão na ANP para as empresas poderem explorar. Ele fala, não, mas paga pela área, mas tem exploração que o custo é tão alto, o risco é tão alto que a área é praticamente doada para o cara explorar. Nos Estados Unidos, o Obama fez a maior doação de todos os tempos de área, não é doação, concessão de área para áreas públicas para exploração do shale gas. Né? Então assim, e aí? Mas ele não é ambientalista? Ele não era, né, a favor do acordo global? No discurso todo mundo é, mas o problema é a ação, o problema é a prática, né? E o shale gas é cheio de problemas, metano, etc e tal, vários problemas, mas enfim, tá vendo? Então, o que é isso? É o presidente da maior potência do mundo se preocupando em quê? Eu tenho que dar área para exploração para esses caras, senão eles não vão produzir petróleo. Por quê? Porque se eles não produzirem petróleo, o que acontece? O preço da energia sobe. Eu fico dependente da galera lá de fora. Já gasto uma fortuna com guerra. Não posso, eu tenho que achar alternativas, tá joia? Licenciamento ambiental facilitado. Então, por exemplo, o Trump, citei o Obama, agora o Trump. O Trump, ele acelerou o processo de aprovação das licenças ambientais da Keystone Pipeline. Keystone Pipeline, que era um pipeline que vinha do Canadá para os Estados Unidos para integrar, né, as cadeias de produção de petróleo da América do Norte. Né? Então, assim, licenciamento facilitado. Que indústria? É raro.
uma indústria que tenha esse tipo de influência, esse tipo de poder. É muito raro, né? Estoques reguladores. Todos os países do mundo, o Brasil tem também, de uma forma geral, tem estoque regulador de petróleo. Por quê? Porque a indústria não consegue controlar isso aqui. Por quê? Porque não é um mercado puro. Não é um mercado puro. Então, por não ser um mercado puro, laissez-faire, mão livre do mercado, como não é, você precisa ter estoque regulador. Por quê? Porque se que nem está acontecendo agora, que está com problema no diesel, se você não tem estoque regulador, o seu mercado pode ficar sem petróleo. E aí como é que você faz? Certo? No Brasil a gente tem estoque regulador, mas o nosso problema é que a gente não tem capacidade de refino suficiente para fazer isso. A gente precisa fazer mais refinarias, né, para poder ter mais energia, ter mais petróleo, ter mais combustível refinado, né, porque o petróleo sozinho não adianta nada. Tanto é que a gente importa gasolina refinada, diesel. Então é importante a gente saber que, embora a gente tenha o pré-sal, a gente tenha tudo isso, a gente tem problemas sérios na área de refino, que é onde o setor privado não entra. Por quê? Porque o setor privado não quer construir refinaria. Ele quer comprar da Petrobras que está pronta. Até eu que sou trouxa, né? Até eu que sou caipira de Telescopo Paulinho. Então, cuidado, tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, sobre o mercado, como é que o mercado entra nesse negócio do petróleo. Então, um exemplo muito comum dos analistas é dizer que nos Estados Unidos o preço é livre, etc e tal, né? Então, a maioria de vocês sabe da minha boa relação lá nos Estados Unidos, estudei lá, etc e tal. Então, assim, isso aqui é uma mentira, né? Isso aqui é uma mentira. O preço é livre na bomba, mas e para chegar até na bomba? Para chegar até na bomba, os Estados Unidos gastou só nas guerras do Oriente Médio 6,4 trilhões de dólares, ou quase 30% do PIB de hoje. Não é o PIB de 2001, é o PIB de hoje. 30% do PIB americano de hoje, para defender seus interesses energéticos da União. Dá quase 20 mil dólares por habitante, por americano. 20 mil dólares, dá 1.000 doleta por ano desde 2001. Livre? Isso aqui é o contribuinte pagando. Isso aqui é o taxpayer americano. E claro, a gente que financia a dívida deles, mas entenderam, né? Então assim, aí ó, mercado livre. Ah é? Tira as forças americanas do Middle East, você vai ver só se tem combustível barato. Entenderam? Então, tem que acabar com o nonsense, tem que acabar com essas conversinhas bobas de quem quer ser mais perfeito do que o... Porque é isso, né? Uma expressão que é muito usada pelos religiosos é o que eles chamam de cristão novo, né? É o cara que acabou de ser convertido, e aí ele é mais religioso do que o pastor da igreja, ele é mais religioso do que o padre, ele é mais religioso do que, enfim, as mais diversas lideranças religiosas aí da fé que você segue. Ele sabe mais que todo mundo. Por quê? Porque ele é o cristão novo, ele foi, né, o que seja, ele é o novo convertido. Então, como novo convertido, ele está apaixonado. É o caso do Brasil. Esses jornalistas brasileiros são novos cristãos do capitalismo, jantam ou almoçam de vez em quando com as excelências do mercado e pensam que tem a resposta do mundo. E não é verdade, é mentira. É mentira. A meca do capitalismo global, o país da liberdade e say, can't you see? Então, esses caras gastam 20 mil dólares do contribuinte nesse último século, só para manter o preço estável o preço não, para garantir o supply, para garantir a oferta para o consumidor americano, para a indústria americana e daí para o consumidor americano, tá bom? Então, give me a break. E aí tá aqui, né? Da onde eu tirei o dado, tá aqui. America has spent 6.4 trillion on wars in Middle East and Asia since 2001, a new study says. Então tá aqui na CNBC, né? Estão explicando quanto que gasta, etc e tal. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada no material. E também tem os gastos de paz, que é o que eu falei, que são tão grandes, são tão relevantes quanto os gastos em guerra. Os americanos gastam mais ou menos 800 bilhões de dólares por ano de orçamento militar. Desse, é seguro dizer que 20% a 30% é só para a defesa do Oriente Médio. Tá certo? E por isso que de estabilidade do petróleo no mundo.
que dá mais ou menos uns 240 bilhões de dólares por ano. Dá 750 dólares por americano, meu. 750 dólares por americano. Se você contar o esforço desde 2001, que é 1.000 doletas por ano, mais 750 dólares, estamos falando de 1.750 dólares por contribuinte americano. Tá louco, né? Não, livre. Livre com intervenção do Estado, certo? Gigante, gigante. Então é importante saber disso, tá bom? É importante ter essa reflexão em mente. E aí agora a gente entra na questão da Petrobras. Então, só para falar, eu não citei Europa, não citei porque assim, o exemplo que todo mundo cita é da Meca do capitalismo. Então, se na Meca, né, se no mais liberal do mundo, se no país que é o exemplo para a humanidade de produtividade, de iniciativa privada, se na Meca, né, se o Deus do capitalismo, Deus com letra minúscula, não é, aqui vai ser? Um país patrimonialista e pobre como o nosso? Sério, aqui vai ser? Por quê? Porque a Miriam Leitão quer? Ah, tá louco, né, galera? Tá louco. Então, a questão do petróleo e a Petrobras no Brasil. Então, assim, realmente, no modelo atual, a companhia está orientada a praticar a paridade com preço internacional, tá bom? Só que as pessoas precisam entender que a empresa é uma sociedade de economia mista, uma entidade controlada pela União e com acionistas minoritários privados. Então, assim, isso aqui, o que eu vou falar agora não é um ataque a minoritário, tá certo? Não é um ataque, né? Eu estou fazendo um diagnóstico. Daí o que você achar que faz sentido, você refletir a respeito, você reflete. Se você achar que não faz, não, sem problema. A realidade vai continuar existindo, certo? Se eu e você não concordar, tá bom? Beleza? Tá tudo bem. Então é assim. Eu acabei de dar alguns exemplos. Como é que a Petrobras, como é que a maior refinaria, a maior da América Latina, de Paulínia, nasceu? Com uma doação diária, tá certo? De uma área gigantesca para fazer a maior refinaria da América Latina para a União, que daí fez a Petrobras. Então, né, o licenciamento da Petrobras é mais rápido, porque a União é controladora. O tratamento da Petrobras, porque ela é uma empresa controlada pela União, é muito melhor do que qualquer outra empresa privada. Eu tenho um amigo que trabalha na Braskem, ele fala, é impossível brigar com a Petrobras. É impossível. Por quê? Porque ela representa o Estado brasileiro. Então, ela tem muita força. E isso o minoritário não reclama. Né? Ela é um monopólio natural. E isso o minoritário não reclama. Né? Isso o minoritário não reclama. Agora, ela gostem os minoritários ou não, uma empresa controlada por uma entidade pública. Está no risco. Você sabia disso quando você comprou o papel da empresa. Tá certo? Por isso que quando você compra uma empresa, tem lá o prospecto. Por exemplo, mostrei na mentoria de ontem, eu mostrei o prospecto da Magalu, mas você pode pegar qualquer outra. Tá lá explícito que vai haver, pode ocorrer um potencial conflito de interesse entre o controlador e os minoritários. E isso acontece o tempo todo, em tudo quanto é companhia aberta. Então, a Magalu vai lá e compra uma empresa de internet de tênis, e eu sou minoritário, minha opinião não importa, eles vão realizar mesmo assim. Por quê? Porque eles têm conselho, né? Se eu for pedir voto e for me organizar, eu não vou conseguir. Então, assim, não funciona assim. Quando os caras do mercado falam de minoritários, deixa eu falar para vocês, eles não estão falando de você. Eles estão falando deles. Certo? Quando a Vale era controlada pela Bradespar, cheio de conflito de interesse. Cheio de conflito de interesse. Agora que ela foi diluída,
né? Virou uma corporation, no sentido de que não tem um controlador específico, mas adivinha o que eles fizeram? Fizeram várias cláusulas de proteção, poison pill, uma hora eu vou explicar isso para vocês, para quê? Para não deixar os minoritários tomarem o negócio. Agora, ninguém fala disso quando a empresa é privada. Se eu comprar um papel da XP, desculpa, a minha sorte está na mão do Benchimol. Ele é controlador da XP, ele é um gênio, ele acha que ele sabe mais do que eu, e provavelmente sabe, então ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Isso é um risco inerente à aplicação no mercado financeiro, porque a renda é variável. A renda é variável. E o risco também. Então, o que essa galera fala o tempo todo, é que eles querem transformar a Petrobras numa renda fixa. E isso não é compatível, meu. Não é compatível. Certo? Quer renda fixa da Petrobras? Compra o título de dívida da Petrobras, mas tem risco. O controlador do governo, você precisa saber, você tem que saber, né? E você tem que saber que na política de uma empresa, do governo, você está à sorte de quem? Da popularidade do cara. Do presidente. Então, um presidente que está apanhando por causa do preço da gasolina, ele vai ficar fulo da vida, porque ele sabe que ele tem que passar pelo sufrágio universal daqui 3, 4 meses. Tá? Então, isso é besteira. Tá? E o que o capitalista faz quando ele acha que os riscos da empresa estão altos? Ele vende, meu. Ele vende. Qual é o direito que o capitalista tem? Vender o papel. Simples. Venda o papel. Exercite o seu direito. O único direito que um acionista da Petrobras tem, além dos dividendos, além de todos esses, o direito mais absoluto que ele tem é o direito de comprar e vender seus papéis. Então, não venha, né? E se ele quiser se organizar politicamente para pressionar, beleza, isso é justo, isso é do jogo. Mas não venha aqui dizer que você é superior ao controlador, porque em nenhuma empresa de capital aberto, o controlador escuta o minoritário. Tá certo? Quando a Vale estava fazendo o S11D lá, que é o estado da arte de mineração do mundo, um monte de analistas estava falando que aquilo era caro, um investimento gigante. A Vale não estava nem aí. Tá? Quando fez supercargueiros na época do Agnelli, também, entendeu? Então assim, essas coisas não são tão limpinhas como as pessoas querem fazer você acreditar, tá bom? Isso é besteira. A realidade é essa aqui, ó. Controlador manda, minoritário não manda. Se o preço sobe, você ganha dinheiro. Se o preço cai, você vende, meu. É simples. Você não é dono da Petrobras, tá certo? Então, isso é importante. Agora, eu quero falar sobre a questão política. Então, os três candidatos estão preocupados com essa questão. O Bolsonaro quer fazer uma alteração, dizem que ele quer fazer uma alteração. Primeira coisa assim, para mim tem advogado, procurador, promotor, juiz que me segue. É assim, ó. Primeiro, tá? Na minha experiência de finanças corporativas, etc e tal, é legal mudar a regra da paridade internacional. Tá certo? Assim como era legal, tá? Não distribuir dividendos acima do estabelecido no estatuto, certo? Isso são poderes de gestão do controlador, meu, tá certo? Ele aprova no conselho, acabou. Ele podia mudar essa regra se ele quisesse, tá bom? Agora, o que acontece? Isso tem um impacto para o governo, porque o governo é o maior beneficiário dos dividendos. Tá? Por quê? Porque o governo precisa, e isso não é culpa do Bolsonaro,
Isso não é culpa nada, isso é a realidade do Brasil. Desde o Fernando Henrique Cardoso, quando estabilizou a economia, o governo brasileiro precisa das receitas do dividendo para fechar o ano, tá? Superávit primário e o superávit nominal, certo? Então, por causa disso, é muito difícil que o governo não peça dividendos de maneira constante para suas estatais. É muito difícil, sempre pede. Então essa é até uma aposta do mercado. O mercado sabe que quando ele compra a Petrobras, ele tem um sócio ali que tá no cheque especial e que precisa o tempo todo de dinheiro. Então o mercado vai lá e vai nessa vibe. Banco do Brasil, Petrobras. Então isso é comum desde FHC. Lula, Dilma, todos fizeram isso. E o Bolsonaro está fazendo também. O que está acontecendo é que é o seguinte, como o petróleo subiu muito, esse lucro subiu bastante, isso gera um problema. O que acontece? Né? Uma das coisas que se diz é, o governo, né, poderia, né, limitar o dividendo, por exemplo. Né? Não faz sentido porque ele precisa do dividendo. 2. O governo poderia reduzir o preço do combustível, tá? Que é o que eu acho que o Bolsonaro pode tentar fazer. O problema é que ele vai ter que achar, por isso que ele tem dificuldade de decidir isso, ele vai ter que achar uma fonte de receita para substituir esse ganho que ele está tendo dos dividendos, né? Então, uma coisa que chegou a ser discutido era o governo distribuir dividendos, a Petrobras, perdão, não o governo, a Petrobras, Petro 4, distribuir dividendos, e da sua parte, né, subsidiar gasolina e diesel, certo? O que é o problema disso? Vai um cancelar o outro, entendeu? Tipo assim, o governo recebe 20 bilhões de dividendo e vai gastar 20 bilhões para pagar esse subsídio. Então, no fim, o efeito de caixa é nulo. E dependendo do efeito que ele tiver sobre a demanda, tipo as pessoas voltarem a consumir petróleo, pode ser negativo. Entendeu? Então, o que acontece? Em geral, isso faltou falar no vídeo passado, países têm uma conta petróleo. Tá? Uma conta petróleo. Isso faltou falar no vídeo passado. Uma conta petróleo. O que é essa conta petróleo? Eles usam uma média móvel, tá certo? E esses recursos ficam lá para estabilizar o preço num tempo. Então você tem lá, por exemplo, assim, eu vou precisar de 12 meses de caixa para subsidiar, tá? E aí você vai lá, né? Esse recurso fica lá disponível e toda vez que o governo precisa equilibrar o preço, ele faz uma subvenção econômica, né? Usando os recursos dessa conta petróleo. Certo? Qual que é o problema dessa conta? O problema dessa conta é que, como ela é uma conta pública, na história das democracias modernas, como ela é uma conta pública, quando o petróleo está baixo, o preço do petróleo está baixo, e ela está lá amontoando dinheiro, o Congresso e as influências vão querer sacar esse dinheiro. Entendeu? Então, qualquer emergência que acontece em qualquer país do mundo que fez conta petróleo vai resultar em uso desse dinheiro. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, olha, o petróleo está nas mínimas,
a gente não precisa manter todo esse dinheiro parado, o Brasil tem mais necessidades, tem que gastar em educação, tem que gastar em saúde, tem que gastar em infraestrutura, até que depois o preço chega na máxima, e daí na máxima todo mundo quer voltar a fazer a conta petróleo. Então, tudo isso tem a ver com a maturidade institucional, né? Então, onde funciona? Funciona, né, nos países, na Noruega, funciona nesses países que tem essa maturidade institucional de seguir essa política de estabilidade de preço. No Brasil isso não acontece. Então, fazer isso com o preço no topo é muito difícil. É muito difícil, tá bom? Muito difícil, muito difícil. E na situação fiscal que o Brasil se encontra hoje. Mas é permitido por lei. Por lei. Por quê? Porque o controlador é o governo. Então, se o governo quiser criar uma média móvel e disser que o preço não vai ser remarcado a diária, a semanal, pela Petrobras, que ela vai usar uma média móvel de 9 períodos, que ela vai usar uma média móvel de 20 para ter exposição mensal do preço internacional, que ela vai usar uma média de 50, que ela vai usar uma média de 100. Vocês manjam de trade, estão comigo no Fast Trade, vocês sabem disso. O governo pode, certo? E ele está cometendo um crime? Não, porque se a Petrobras tiver isso claramente, se ela tiver isso claro, ela consegue comprar na média de 100 petróleo e pronto. Certo? Ela faz hedge em cima disso. Então, essas coisas, para uma companhia que tem interesse público relevante, não é ilegal. Não é ilegal. E o governo é o controlador. Então, é mentira, tá bom? Que não pode fazer essa mudança e que essa mudança é ilegal. Não. Quem chora, não gosta, vende. Tá? De todas as propostas, a proposta mais tensa de todas é a do Ciro, que diz que dia 1º de janeiro, ele vai fazer um edital para compra forçada dos papéis dos investidores da Petrobras. Isso é um absurdo, porque você não pode obrigar ninguém a vender papel para você, né? Isso, né? Assim, claro que tem fechamento de capital, mas a União vai fazer fechamento de capital da Petrobras, vai ter dinheiro para comprar todos os cotistas, então assim, é um pouco exagerado, né? Um pouco intempestivo demais. Mas tanto a ideia do Bolsonaro de achar uma fórmula técnica para não ser mais paridade internacional de fluxo diário de preço, porque realmente é uma coisa muito difícil, na minha opinião, é um equívoco estratégico de política pública gigante. E o segundo, que é o Lula, que não falou muito ainda o que ele quer fazer. Né, não explicou muito. O Lula é meio da platitude mesmo, assim, né? Ele quer evitar de tudo quanto é jeito de falar mais alguma besteira e daí isso prejudicar ele. E o próprio Bolsonaro não diz muito o que ele quer fazer, né? Porque é isso, política é isso. Política em período eleitoral, gente, não é para ter clareza, é para impedir a porrada, né? Então, eu espero ter explicado isso para vocês, tá joia? Então, existe uma estrutura muito grande por trás da indústria do petróleo, não é capitalismo puro, não é competição, não é livre mercado, isso é conversa para boi dormir, tá joia? E para terminar, importante lembrar a questão da privatização. A privatização não resolve o problema da regulação do preço. Tá? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Com o preço subindo e caindo. Por quê? Porque é oligopólio, gente. No caso da Petrobras hoje é monopólio. Certo? E a atração de agentes privados, por exemplo, você não vai ver a refinaria que foi privatizada na Bahia competir com a Petrobras. Ela não vai fazer isso, ela não é tonta. Ela não é boba. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque é um oligopólio. Tá joia? Um oligopólio. Então, é o poder de concentração que é o problema. E não se é estatal ou privado. Tá joia? Isso
São coisas completamente diferentes, tá joia? Agora, por que o privado não constrói refinaria? Sabe por quê? Porque é duro, é custoso, é problemático, tem meio ambiente, não sei o quê. É melhor o quê? Eu pegar a Petrobras está pronta, já está licenciada, né? Já está com passivo ambiental, claro, já conheço a história da planta. Por isso que eles querem comprar as refinarias. E eu não estou criticando, eu só estou explicando para vocês entenderem a lógica. Eu não estou nem aí para esses julgamentos morais, entendeu, gente? Eu só estou explicando qual é a lógica. A lógica é essa, tá bom? A lógica é, eu não quero correr riscos desnecessários. Então, eles não estão fazendo porque eles querem ampliar a competitividade do Brasil. Eles estão fazendo porque é um ativo de preço de classe mundial para um preço barato já depreciado, tá bom? É isso. Espero ter explicado adequadamente para vocês. Se faltou alguma coisa, por favor, me avisem. Ficou um pouquinho mais longo porque eu tinha esquecido de alguns pontos importantes da questão da conta do petróleo. E se precisar fazer alguma reflexão adicional, vocês me falam, tá bom? Obrigado, valeu. Desculpem o problema com esse nosso vídeo passado, tá bom? Obrigado, pessoal. Fui, valeu, tchau, tchau.